Oi pessoal, boa tarde, Xistenautas na área, aqui é o André falando e hoje a gente vai comentar um pouco sobre esse carinha aqui, ó, sensor de temperatura e pressão dos pneus. Bem, quando o sensor, obviamente ele não vem instalado, né? Então eu estou tirando aqui o meu só para ter uma ideia. Você vai retirar a tampinha da sua válvula, vai colocar essa porquinha, ela que faz o contraperto, leva ela até o final. Pega o sensor atentando com o código para ser o da sua roda respectiva, né? Nesse caso, LR é a roda esquerda traseira. Aperta ele manualmente, depois com essa chavinha que acompanha o produto, você dá uma apertadinha no sentido anti-horário, que é para terminar o aperto. Pronto, agora ninguém consegue retirar facilmente. É isso aí. E agora é só acompanhar, monitorar o estado desse e dos outros pneus através do monitor, que a gente vai mostrar agora. Então esse é o módulozinho de monitoramento dos pneus. Ele liga e desliga aqui do lado. Então ele vai informar a pressão de cada pneu nessa versão do firmware. Somente em bar, não em PSI, e as temperaturas correspondentes. Aqui em cima ele tem uma plaquinha solar muito interessante, eu estou há uns 6 meses com ele. E até agora eu só tive que colocar para carregar uma única vez via cabo USB, que você carrega aqui do ladinho. E aqui tem um monitor, ele vai apontar quando está cheio. Dentro desse marcadorzinho aqui que representa o carro e os pneus, vão aparecer diferentes símbolos. Um pneu vazio para caso seja um furo, um pneu com uma setinha para cima caso a pressão esteja muito alta e um pneu com o símbolo da temperatura caso a temperatura tenha passado o limite. Tudo isso você pode configurar diretamente pelo app que está disponível para Android e para iOS também. Entrando no dispositivo em si, ele faz o escaneamento, fala com o módulo e começa a me dar as informações. Então aqui a gente pode ver a calibragem em bar de cada pneu e a temperatura em Celsius. Nessa versão que o firmware desse app está, a gente não consegue alterar a pressão de bar para PSI e também não consegue alterar a temperatura de Celsius para Fahrenheit. Clicando no menu, aqui a gente vai ter o que a gente pode configurar. Então, definição da pressão do pneu é dividido em dianteira e traseira, né? Então eu escolho aqui rodas dianteiras, a pressão que eu quero e dou confirmar. A mesma coisa nas rodas traseiras. Aqui abaixo a gente tem um alarme que ele vai informar que estando igual ou menor que 1.5 bar e maior do que 2.6 bar, o alarme vai soar, informando que a pressão está alta demais ou baixa demais. De forma similar, a gente pode definir a temperatura, um alarme para a temperatura. No meu caso aqui, eu estou definindo em 75 graus, tanto para a dianteira quanto para a traseira. Mas poderia fazer as alterações aqui se quisesse. Caso tenha perdido um sensor e precise de outro, ou tenha desconfigurado por alguma razão, você pode vir aqui em associar sensor, vai parear cada novo sensor com a roda de acordo com o código. Esses códigozinhos aqui, D27, etc., eles também estão presentes no sensor externo. Então é só identificar cada um e colocar. Caso não saiba nem mesmo essa informação, pode vir aqui no modo de aprendizagem, que na verdade não é um modo de aprendizagem, é um modo de escaneamento. Então você vai selecionar e ele vai te dizer qual é o sensor. Certo, pessoal. Então esses são os componentes que acompanham o produto. Além desses que a gente está vendo aqui na tela, tem também um cabinho USB que está lá no carro, que eu já deixei lá, para ligar o módulo na sua saída USB ou saída do isqueiro, etc. Então, essas são etiquetinhas falando que o sensor está ali instalado, então para remover com cuidado. Eu mesmo faço minhas calibragens, então não faço uso delas.
tem esses retentores para substituírem os retentores. Cada sensor tem um retentor. Se ele der problema, gastar demais ou arrebentar, etc., vem com um joguinho extra. A chave para fazer o aperto da porca, que é a contraporca do sensor, para manter ele bem fixo ali na válvula. E esse dispositivozinho aqui, que ele serve para abrir o sensor para troca de bateria. Basta colocar de um lado numa parte da chavinha, encaixar o outro lado e aí fazer o giro. Quando eu resolvi comprar esse aparelhinho, a Tieme mesmo foi uma das que perguntou se teria realmente uma serventia, né? Eu acho que sendo o nosso projeto onde está passando por diferentes tipos de estrada, né? Diferentes climas, diferentes altitudes, como esse primeiro caso, por exemplo, no caminho para a Patagônia e para os Andes, a gente vê muita história de problema de pneu estourando por causa de variação de altitude, por exemplo. Ou numa outra circunstância, o pneu esquenta demais e não se percebe e acaba perdendo o pneu. Para mim, esse foi o ponto mais importante. É interessante ter uma forma de estar monitorando esse tipo de informação de um modo bem rápido, né? Ele fica ali instalado em cima do console, não me atrapalha, não atrapalha ninguém, e numa olhada apenas eu consigo saber o estado dos 4 pneus. Eu acho que isso é bastante interessante. E posso programar alarmes para diferentes circunstâncias. Se eu chegar nos Andes, eu posso colocar uma tolerância menor, porque na medida que vai subindo, essa pressão vai aumentando sozinha. Então é isso, para não ter nenhum tipo de surpresa, eu optei por ter sim um TPMS. E no meu caso, como eu já tinha a dashcam da 70 Mi, da Xiaomi, né, a 70 Mi Pro, se quiser dar uma olhada no link, a gente vai deixar aqui para ver um review rapidinho dela. Tudo é operado pelo mesmo app, então também facilita na hora de gestão da tecnologia embarcada no carro, né?